Então, galera, bora lá. Eu tive que fazer um corte bem grande aqui no vídeo, tá? Eu passei um tempinho aqui fazendo essa questão e cortei porque essa questão tem um erro, tá? Um erro grande, um erro assim muito importante, que quando eu li essa questão e passei para vocês, eu pensei que este número aqui dado pelo enunciado estaria correto. Tudo bem? Esse número não está correto e a gente não pode considerar esse número por questão, tá? Se ele tivesse dado esta informação de forma correta, esta seria uma questão simples. Mas ele não deu esse dado correto e ela acaba se tornando uma questão um pouquinho mais elaborada, tá bom? A gente vai fazer assim, mesmo que não fosse a intenção, tá bom? A gente vai fazer desse jeito. Essa questão mais elaborada é a questão comum de se cair no vestibular sobre este tema. É uma questão sempre com esse nível de dificuldade mesmo, quando ela cai, tá bom? Do que eu vou fazer, ok? Mas, assim, eu queria que fosse um estudo um pouco mais gradativo no nível de dificuldade das questões, mas infelizmente, devido a um erro do livro, a gente vai ter que fazer essa questão de uma forma um pouco mais pulando o nível de dificuldade, tá bom? A gente já vai direto para uma questão de vestibular. E essa pergunta eu vou mostrar para vocês que mesmo desconsiderando esse dado, a pergunta ainda leva a um duplo sentido, tá? E a gente vai responder segundo os dois sentidos da pergunta, tá bom? Eu já sei qual é que vai dar o gabarito dele, tá? Mas a pergunta pode gerar uma interpretação que leve a outra resposta, tá bom? Que é, inclusive, uma questão bem elaborada de vestibular, a outra resposta, tá? Então, bora lá. Lembrando, isso daqui são duas fontes emitindo ondas, né? Em que essas ondas vão se encontrar lá na frente, tá? Só que elas não vão se encontrar só ali. Isso daqui são ondas que estão sendo produzidas assim, ó. Essa daqui é as ondas produzidas pela fonte F2, essas são as ondas produzidas pela fonte F1, e elas vão se encontrar em diversos pontos. Em diversos pontos elas vão se encontrar, ok? E aí, então, quer dizer que ao longo dessa reta aqui, vão ter vários pontos em que as ondas que vêm de uma fonte e que vêm da outra vão se superpor de forma a gerar uma interferência construtiva. E vai ter uma interferência construtiva aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E a pergunta é: nessas condições, determine sobre a reta R, a partir de F1, a distância do primeiro máximo de interferência. Galera, o que é o primeiro máximo de interferência para vocês? Por quê? É aqui que dá a interpretação. Quando você olha para essa reta, tem muita gente que vai falar, esse é o primeiro máximo, né, que você vê em relação à fonte F1. E é o que eu também consideraria. Tudo bem, no vestibular eu também consideraria o primeiro máximo da interferência, tá? Mas esse termo também pode representar, e o livro ele não é muito criterioso, tá? Que normalmente seria essa a resposta. Mas a segunda interpretação que também pode ser feita seria do fato que todas essas interferências são interferências construtivas, mas quando você usa a fórmula, qual é a fórmula para determinar se a interferência é construtiva ou destrutiva? É a diferença de caminho. Por exemplo, isso daqui, ó, é o caminho feito da fonte 1 até o ponto onde ocorreu a interferência. E esse daqui é o caminho que a fonte 2 teve que percorrer, a onda que saiu da fonte 2 teve que percorrer até chegar no ponto da interferência. A diferença entre esses dois caminhos é o que a gente chama de ΔX. É a diferença de caminho das duas fontes até o ponto analisado. Ela é múltipla. Ela é múltipla. Opa. Essa diferença de caminho tem que ser múltipla. Deixa eu secar aqui.
essa diferença de caminho tem que ser múltipla do comprimento de onda dividido por 2. Ok? Quando as fontes estão em fase, se esse n for par, a interferência vai ser construtiva. Se o n for ímpar, a interferência vai ser destrutiva. Ou seja, quais são os n pares que a gente tem? Primeiro é o 0, depois é o 2, depois é o 3, depois é o 4, e é 6, 8 e assim por diante, não é? Então, bora lá. Esses são os possíveis valores de n. Quais são as respostas para o ΔX para cada um desse caso? Tá bom? Ó, se o n for 0, quanto é 0 vezes qualquer coisa? 0. Então, o ΔX vai valer 0 se o n fosse 0. O ΔX valeria quanto se o n fosse 2? Se o n fosse 2, cortaria 2 com 2 e o ΔX valeria apenas lambda. Se o n fosse 3, valeria, se você só jogar na fórmula, vai dar 1 lambda e meio. Se você pegar o 4, n igual a 4, substituir na fórmula, você vai encontrar que o comprimento de onda vai ser 2 lambda. Ou comprimento de onda, perdão. A diferença de caminho. Se o n for igual a 6, vai dar 2,5 lambda, diferença de caminho. E se o n for igual a 8, a diferença de caminho vai dar 3. Opa! Errei alguma coisa. Opa! N igual a 3 não é par, né? Onde eu tirei isso? Loucuras, loucuras, loucuras. Tá? Aí o 6 vai dar 3 e o 8 vai dar 4. Tá? Peço perdão pelos meus problemas mentais aqui. Tá? 3 não é par, pelo amor de Deus. Nunca falem que eu falei isso na vida, tá bom? Então, olha só. Essas são as diferenças de caminho que a gente tem para a interferência ser construtiva. Então, quando as fontes estão em fase, a primeira interferência construtiva, na teoria, se você olhar para a fórmula, seria quando a diferença de caminho fosse 0. O que é uma diferença de caminho 0? Pensa, se eu tenho uma fonte aqui e uma fonte aqui, um ponto no meio do caminho é uma diferença de caminho 0, porque o som que vem de uma fonte, o som, onda, qualquer coisa, que vem da fonte e vem da outra, quando elas chegam naquele ponto, o caminho que elas percorreram é em tamanho o mesmo. Então, tem diferença de caminho em tamanho? Não. Logo, aquele ponto ali é um ponto onde o ΔX vale 0. A diferença de caminho vale 0 e, portanto, é um ponto de interferência construtiva, porque esses daqui são as distâncias que tem que se ter entre uma fonte e a outra para que gere interferências construtivas. E então esse ponto aqui tem uma diferença de caminho para as duas fontes de 0, porque o caminho até as duas é igual. Então ali ocorrerá uma interferência construtiva. Mas não é isso que a gente tem. A gente tem uma reta aqui e a gente está falando de pontos sobre essa reta. É possível algum ponto nessa reta ter uma diferença de caminho 0 para as duas fontes? Só se os dois caminhos fossem iguais. É possível um triângulo retângulo, a sua hipotenusa, ser igual ao seu cateto? Nunca. Então isso aqui nunca ocorrerá. Ok? A diferença de caminho nunca será 0 para a minha questão. Para o desenho da minha questão, ela nunca será 0. Ok? Opa, deixa eu apagar isso aqui de novo. Tá? Então, se você olha para a fórmula, apenas olhar para a fórmula, você vai falar, a primeira interferência construtiva vai ocorrer quando a diferença de caminho, então, for lambda. Pensa comigo. Qual diferença de caminho vai ser maior? Quando ocorrer essa interferência construtiva ou quando ocorrer essa interferência construtiva? Pensa. Quando ocorrer essa daqui que está lá longe, o som que sai de F2, som onda, qualquer coisa que sai de F2, tem que percorrer esse caminho inteiro. E o que sai de F1 tem que percorrer este caminho. Tá péssimo a minha reta, tudo bem? Quer dizer, era para ser uma reta. Não melhorou nada, mas bora lá. Olha para essa reta e essa. Você acha que a diferença de tamanho entre as duas é maior ou é menor que essa reta e esta daqui? É menor. Quanto mais longe o ponto que eu estou analisando estiver
do meu referencial, menor vai ser a diferença de caminho. Os dois caminhos vão ficando cada vez mais próximos em tamanho, quanto mais distante vai ficando o ponto da interferência construtiva. Olha só. Ah, os dois comprimentos ficaram muito maiores? Sim, mas a diferença de tamanho entre elas diminuiu porque elas estão quase iguais. Agora, quanto mais próximo fica um ponto, veja esse ponto. Se eu pegasse um outro ponto bem aqui, um dos caminhos seria esse e o outro caminho seria esse. A diferença de caminho entre os dois é enorme. Então, quanto mais próximo da fonte, maior o valor da diferença de caminho. Então, por isso é importante a gente entender o que ele quer dizer com o primeiro máximo de interferência. É o mais próximo da fonte F1, que foi o referencial que ele adotou, ou a primeira interferência construtiva na fórmula? A primeira interferência construtiva na fórmula é quando a diferença de caminho for lambda. E isso vai acontecer quando a distância for o máximo possível da fonte F1. Tudo bem? Vamos calcular os dois. Primeira coisa, vamos calcular o que a questão quer. Ela quer o da fórmula, tá bom? Vamos chamar aqui de y, porque eu simplesmente não sei quanto vale aquilo ali. Tudo bem? Esse foi o erro da questão. Tá? Então, o que a gente já sabe desde o início da questão? Que isso daqui é um triângulo retângulo. Que isso aqui é um triângulo retângulo, ok? Retângulo bem aqui. E que, portanto, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 3 lambda ao quadrado. Esse quadrado ele faz como se fosse um chuveirinho. Então vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, vezes lambda ao quadrado. Ok? Então isso é uma coisa que a gente já sabe desde o início da questão. E agora eu vou calcular o primeiro máximo de interferência interpretado pela fórmula, onde o primeiro máximo de interferência vai ocorrer quando o n for o menor possível. E vale 2. Então, pega lá, ΔX tem que ser igual a 2 lambda sobre 2. Só que quem é ΔX? É a diferença de caminho? E a diferença de caminho não é y menos x? Porque y é um caminho, x é outro. Ok? Deixa eu apagar isso aqui que está muito poluído já. Tá? Então, bora lá. A questão está considerando, né, ele já destacou um ponto, vamos usar o ponto que a questão destacou aqui. O ponto que a questão destacou foi este ponto P. Certo? Está aqui o x, está aqui o y. Qual é a diferença de caminho das fontes até chegar no ponto P? É só fazer a maior distância menos a menor distância. Y menos x. Claro? Então, beleza. Então, quer dizer que y, primeiro, como é que eu encontro y? É só pegar essa fórmula, passar o quadrado para o outro lado na forma de raiz. Então, eu vou ter que y é igual a raiz de 9 lambda ao quadrado mais x ao quadrado. Tudo isso é igual a 2 corta com 2 vai dar lambda. Esse menos x passa para o outro lado, vai ficar mais x. Certo? Tem raiz de um lado, eu preciso tirar essa raiz. Elevo os dois lados da equação ao quadrado. Então vai ficar, aqui simplesmente vai cortar a raiz e de lá vai ficar isso daqui ao quadrado. Aquilo ali é um produto notável, onde é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E aqui só vai tirar a raiz. Tudo bem? Você vai cortar x ao quadrado com x ao quadrado. 9 lambda ao quadrado menos lambda ao quadrado, que vai passar por outro lado subtraindo. 8 lambda ao quadrado é igual a 2 lambda x. Aqui é uma igualdade, certo? Onde tem lambda de um lado e lambda ao quadrado do outro. Posso cortar eles. Vai ficar que 8 lambda é igual a 2x. Posso cortar 8 com 2. E eu vou encontrar aqui
x é igual a 4 lambda, que foi 8 dividido por 2. Então, esse é o valor de x, que é o valor da distância até a fonte F1, onde ocorre a primeira interferência construtiva segundo a fórmula, interpretando pela fórmula, porque na prática, na vida real, essa não é a primeira interferência construtiva, essa é a última interferência construtiva, quando você olha a partir da fonte. Ela é a interferência construtiva mais distante da fonte F1, tá bom? Agora vamos descobrir qual é a que acontece mais perto, tá bom? A que acontece mais perto é a que usa o maior n possível. Aí você vai falar, professor, mas não existe o maior número par possível, né? Porque se pensar, o número vai até o infinito e sempre vai existir um número par maior do que o que você ia falar. Ok, mas tem um limite. A questão impõe um limite. Qual é o limite que ela impõe? Está no enunciado? Não. Está na interpretação física mesmo. O limite do n que ele pode ter deixa eu apagar isso aqui. O limite do n que ele pode ter é exatamente a partir da distância entre as duas fontes. Você concorda que quanto mais próximo você considerar esse ponto, vamos pegar um ponto mais próximo possível. Que ponto é esse? É o ponto onde a onda que sai da fonte F2 anda isso daqui tudo. E a onda que sai da fonte F1 anda só isso daqui. Concordo que quanto mais próximo aquele ponto tiver da fonte F1, eu posso considerar que a distância percorrida pela onda a partir de F1 é nula e a distância percorrida pela fonte F2 é aproximadamente 3 lambda. Se uma onda anda aproximadamente 3 lambda e a outra anda 0, qual é a diferença de caminho? 3 lambda. Então quer dizer que a máxima diferença de caminho entre os dois, a máxima diferença de caminho entre essas duas fontes é 3 lambda? É exatamente isso. E qual é o maior n par possível que vai gerar uma distância menor ou igual que esse 3 lambda, né? Porque a gente já sabe que a diferença de caminho máximo é 3 lambda. Qual é o n máximo que gera, ou qual é o n par maior possível que ainda gera uma diferença de caminho menor ou igual a esse 3 lambda? Bem, quando a gente escolhe o n igual a 0, qual era a diferença de caminho que dava? 0. Se o n era 2, qual era a diferença de caminho que dava? Lambda. 4, 2 lambda. 6, 3 lambda. 8, 4 lambda. Opa, eu não posso então usar nenhum n de 8 em diante, porque qualquer n de 8 em diante gera diferença de caminho maior do que o máximo, que é 3 lambdas. E exatamente o ponto, quando esse ponto fica exatamente sobre a fonte F1, gera uma diferença de caminho exatamente igual a 3 lambdas, que é exatamente o caso do n igual a 6. Então, calma aí, quer dizer que se eu escolher o ponto que fica exatamente sobre a fonte F1, se eu escolher o ponto que fica exatamente sobre a fonte F1 e for analisar ele, a diferença de caminho da onda que vem da fonte F2 e vem da fonte F1 vai ter uma diferença de caminho exatamente igual a 3 lambda, que é exatamente um caso onde gera uma interferência construtiva. Então, em cima da fonte F1, está ocorrendo uma interferência construtiva? Está. Está ocorrendo uma interferência construtiva em cima da fonte F1. E, fisicamente, ela é o primeiro máximo de interferência, onde a distância dela até a fonte F1 é 0. E essa seria a resposta, se fosse numa questão de vestibular, porque seria isso que ela estaria interpretando num vestibular. O primeiro máximo seria o mais próximo da fonte F1 e esse tipo de questão já caiu diversas vezes. Tudo bem? Se eu fosse fazer cálculo, eu poderia... Professor, eu não interpretei que o n igual a 6 é o que está em cima da fonte F1. Como é que eu posso calcular? Bem, uma coisa você não pode não conseguir interpretar, senão você não faz a questão. Qual é o que você não pode não conseguir interpretar? Que a distância máxima de caminhos, a diferença máxima de caminho é 3 lambda. Isso você não pode errar.
ok? Beleza? E aí você vai reparar que, então, qual é o maior n possível que gere uma diferença de caminho de no máximo 3 lambda? N igual a 6, não é? Então você vai pegar e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, nessa partezinha aqui. A mesma coisa, só que você vai substituir o n por 6. Olha só, o que a gente fez ali? A gente fez que y menos x, ó, bem aqui, ó. A gente fez que y menos x é igual a n lambda sobre 2. E a gente calculou o x considerando o n igual a 2. Agora eu vou calcular a mesma coisa, só considerando o n igual a 6. Quer ver como vai dar? Olha só. 6 com 2 vai dar 3, correto? Beleza. Vamos fazer a mesma coisa. Passo o x para o outro lado, somando. E substituo o y a partir desta fórmula com uma raiz de 9 lambda ao quadrado mais x ao quadrado. Tem raiz de um dos lados, eleva os dois lados ao quadrado. Aqui vai ficar 9 lambda ao quadrado mais x ao quadrado, porque só vai tirar raiz quando elevar ao quadrado. E quando você levar isso aqui ao quadrado, isso é um produto notável, onde você tem que fazer o quadrado primeiro, mais duas vezes. Então, bora primeiro. Ó, quadrado do primeiro, 9 lambda ao quadrado. Quadrado primeiro. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Repare. Corta, 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 corta. Sobrou nada do lado esquerdo, então 0 é igual a 2 vezes 3, 6 vezes lambda vezes x. Olha só, a multiplicação de três números deu igual a zero. Como é que é possível três números serem multiplicados e o resultado é igual a zero? Só se um dos números for zero. 6 pode ser zero? Não, 6 é 6. Lambda pode ser zero? Não, porque lambda é o comprimento de uma onda. Ela tem comprimento, não pode ser zero. X é a distância do ponto que você está analisando até a fonte. Ela pode ser zero? Pode, e vai ser. E aí chega na conclusão que eu tinha mostrado para vocês, só de forma teórica, que o ponto analisado teria que estar em cima da fonte F1 para que ocorresse a interferência construtiva mais próxima possível de F1. Claro que a gente viu que era quando o n era igual a 6 e concluímos que ela realmente fica sobre a fonte F1. Tá? A partir daqui a gente conclui que x é igual a zero. Ok? Galera, vejam, é uma questão elaborada de vestibular, tá? Peço perdão também porque minha letra fica feia quando eu escrevo o tablet, ele está em pé, tá? Ele não está deitado no chão ele não está deitado na horizontal para poder escrever, ele está em pé, então a letra fica feinha. Mas vejam, é uma questão elaborada, é uma questão bem elaborada de vestibular, tá? Um erro de enunciado gerou uma questão bem mais difícil do que deveria ser, tá bom? E dois erros. Primeiro, o dado errado, que gerou cálculos erradíssimos, e o outro é a forma mal escrita do livro, tá bom? Então, galera, peço perdão pela demora. O vídeo, ele, antes dessa questão, acho que era até 29 minutos de aula, tá? Até aquele momento era aula normal. A partir daqui, vocês podem ver em qualquer outro momento. Eu vou colocar lá no Moodle, eu vou comentar isso, ó. Não a partir de tal minuto, vocês não precisam assistir ainda durante o período da aula. Vocês podem ver depois, em outro horário. Vou colocar isso no Moodle, tá bom? Então, bom estudo para vocês.